Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais esse dia e por mais essa oportunidade e por mais essa noite de presença aqui na nossa casa, fazendo esse vídeo para adentrar na casa de todos vocês. Eu vou iniciar com a oração que o Pai nos ensinou quando esteve entre nós. Peço a todos que puderem, feche seus olhos e eleve o pensamento no nosso Pai maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livre-nos do mal, assim seja. Hoje o tema da nossa palestra é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu vou começar fazendo a leitura. Uma parte é do capítulo de Marcos e a outra parte é do capítulo de Mateus. Mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, o capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é honra a teu pai e a tua mãe. E no item 5 é o que eu vou ler agora, que é a nossa conversação desta noite. E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E aí eu finalizo essa introdução, né? Que é do capítulo 3, versículo 20 e 21 de Marcos, 31 e 35, e do Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. E aí é estranho, né? A gente vê Jesus, né? Ele fala que Jesus estava furioso e ele perguntar quem é seu pai e quem é sua mãe. Nós sabendo das maravilhas que Jesus fez, né, na vida de todas as pessoas por qual ele esteve presente e na nossa também, a gente fica, como assim Jesus furioso? Será que ele desdenhava o pai, ele desdenhava os irmãos, né? Pelo que a gente conhece do nosso grande mestre, isso não condiz muito, né, com o que realmente Jesus foi para nós, né? Foi não, né? Porque ele ainda nos acompanha. E aí eu fui pegar 3 questões no Livro dos Espíritos, que ele fala de parentesco e filiação, para dar uma complementada, né? Então, na questão 203 do Livro dos Espíritos, a questão é: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? E aí os espíritos respondem: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E aí eu fui para a questão 205, e aí a questão é: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? E aí os espíritos respondem: ela os amplia, em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho
ou no vosso criado, pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. E aí a última questão: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o oculto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Oculto dos antepassados seria uma coisa ridícula? E os espíritos nos respondem: seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não tem menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família, por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser, não agradável, mas até útil. Então, trazendo um pouco dessas palavras, né, de Jesus e também dos nossos amigos espirituais para a nossa vida, né, de hoje em dia, o que Jesus quis dizer, né? Então, assim, Jesus não ia, ele não ia abandonar a mãe dele, ele não ia abandonar o pai dele, ele não ia abandonar os irmãos dele. O que ele quis mostrar com essa passagem, que ele já começava a pregar a fraternidade desde esses tempos, né? Então, o que Jesus nos disse com quem é meu pai, quem é meu irmão? São os laços que a gente tem com outras pessoas, né? Porque uma vez que o nosso corpo, né, nossa carne, nosso espírito cessa da nossa carne, os nossos laços vão continuar os nossos laços espirituais. E hoje, por exemplo, na minha família, hoje é meu pai, minha mãe, meu irmão, mas e essas pessoas, quem elas foram no momento passado? E a gente não tem só os nossos laços sanguíneos, né? Que é o que a gente fala. Nós temos as nossas famílias, né? Às vezes a gente se dá tão bem com um amigo nosso que a gente fala: nossa, você é tão meu amigo que às vezes eu queria que você fosse meu irmão, né? Em alguns momentos a gente sempre brinca com alguma pessoa que a gente tem uma afinidade maior. Mas por quê? Porque nós temos esses laços, né? Nós temos esses vínculos, esses laços transitórios, né? Com as pessoas. E diferente dos laços sanguíneos, que é o que a gente tem dentro da nossa casa, que eu sempre brinco, né, que os nossos maiores desafios são dentro da nossa casa. Por quê? Porque dentro da nossa casa, com os nossos familiares, a gente aprende a ter mansidão, que é necessário, a gente aprende a ter paciência, né, que com a família da gente é o nosso melhor lugar para a gente treinar a paciência. Que às vezes a gente tem paciência, a gente tem convívio com as outras pessoas, mas aí quando chega na casa da gente é o nosso maior desafio, né? E aí eu faço às vezes uma analogia. Então, será que Jesus estava bravo naquele tempo e furioso? E aí ele falava: não, quem é meu pai? Quem é minha mãe? E se a gente for fazer uma comparação, em alguns momentos, quando a gente perde um pouquinho a paciência, quando a gente esquece um pouquinho da sabedoria que nós adquirimos, né? E que a cada dia a gente trabalha um pouco mais para nós melhorarmos a cada dia como ser humano, a gente também apresenta, né, um momento de ira, um momento de fúria na nossa casa. Mas isso é por quê? Porque a gente está aqui em aprendizado. E a gente falha hoje, amanhã a gente recomeça e assim a gente vai aprendendo a cada dia uma nova oportunidade, a cada dia um novo desafio. Né? E é dentro da nossa casa, né, que a gente aprende a ter uma maior harmonia, a ter um maior amor com o próximo, porque é onde a gente aprende. Né? O nosso maior desafio é dentro do nosso lar. Né? Porque no centro é fácil a gente falar: não, vou para o centro, aí eu vou assistir tal palestra, eu vou fazer isso, eu vou participar lá do voluntariado, e aí aqui no centro eu sou boazinha com todas as pessoas. E aí quando eu chego lá na minha casa,
aí eu não sou tão boa, eu sou furiosa, eu só quero brigar com as pessoas. E aí eu preciso fazer essas analogias para eu saber o que eu preciso melhorar, né? No que eu preciso melhorar para seguir o que Jesus colocou para nós. E nos tempos de Jesus, né? Dele, e hoje também a gente passa por isso no nosso dia a dia. Os incrédulos, né, aproveitaram aquele momento, né, se é que Jesus teve aquele momento de fúria, e se aproveitaram disso para falar assim: nossa, mas ele está se contradizendo? Ele fala que ama o próximo, e aí, como ele não sabe quem é a mãe dele, como que ele não sabe quem são os irmãos dele? Porque as pessoas se aproveitam de alguns momentos, né, de fraqueza do outro, né? Seja um momento em que Jesus podia estar ali cansado também, né, de tantos desafios que ele passava, e eles se aproveitavam para falar: ele está tendo duas palavras? Assim também funciona na nossa vida, né? Às vezes a gente segue uma coisa e aí chega um determinado dia que a gente está um pouco mais cansado, aí a pessoa fala: nossa, você não vai lá no centro? Você não assiste palestra? Você não participa da casa? E agora aqui você está brigando e aqui você está xingando, né? São os desafios que a gente passa. E a gente tem que aprender a respirar e continuar, né? E quanto à mãe de Jesus, em todos os livros, né, não tem nenhum momento que Jesus nunca tratou ela com ternura, com carinho, né? E no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse próprio título que nós estamos, honra teu pai e a tua mãe. Então, como que Jesus ia falar para nós honrarmos o nosso pai, honrarmos a nossa mãe? E aí, um pouco depois ele vai falar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não tem muita lógica, né? Quando a gente faz essa analogia, sabendo de toda a benéfice que Jesus fez aí no nosso mundo, né? E faz até hoje, no nosso dia a dia, na nossa evolução, né? E quando ele fala sobre isso, a gente entende um pouco sobre o parentesco corporal, né, que são as pessoas do nosso dia a dia, que é o pai, a mãe, a família, né, de dentro de casa, que são os familiares de corpo, né? E temos também o parentesco espiritual, que, como disse no Livro dos Espíritos, a gente geralmente nasce na mesma família, né? Nasce geralmente perto, é pai, é mãe, é filho, é primo, é mais aquele mesmo convívio. Por quê? Aquelas considerações que a gente veio aqui para passar junto com os nossos, a gente muda, né? A nossa matéria, o nosso corpo vai embora e a gente reencarna com um novo corpo, e assim consecutivamente, mas geralmente nós voltamos próximos, né? Para nós aí continuarmos a nossa caminhada e a nossa evolução. E aí tem uma das passagens de Jesus que ele coloca, né? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilheis eu ter dito que é necessário nascer de novo. E aí eu fui fazer uma reflexão sobre essa palavra, né? Porque se a gente for pensar no nosso mundo, como que a gente pode nascer de novo? Nós que somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Então a gente vai reencarnar? Sim. Mas a gente não vai nascer de novo naquele mesmo corpo, a gente não vai nascer de novo com aquela mesma característica. E o que era esse nascer de novo que Jesus nos colocava? É o nosso nascer de novo, é a gente ser puro. O que é sermos puro? Se o nosso irmão, seja o irmão carnal, seja o nosso irmão do nosso local de trabalho, seja o nosso irmão da nossa proximidade, faz alguma coisa que não nos agrade, a gente precisa conseguir perdoar o nosso irmão. Por quê? Isso é uma forma da gente nascer de novo. Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos libertar as nossas más tendências. A gente consegue viver a vida de uma outra forma. A gente consegue ser um ser humano melhor. E aí, não maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. E ele ainda repete: nascer de novo, como Jesus sempre fala, sejais como uma criança. Por que sermos como uma criança? Quem tem criança em casa de 4 aninhos, 3 aninhos, ou quem já não tem mais, mas que teve filho, que hoje possam ser que estejam adultos, ou quem tem sobrinho, a gente às vezes dá uma bronca numa criança porque ela está fazendo algo que não condiz com o que ela possa fazer, né? A gente dá uma bronca, a gente coloca de castigo,
Às vezes a gente fala de uma forma um pouquinho mais assim intensa, para que elas entendam o que a gente está fazendo, o que ela está fazendo, né, que não está tão correto e que ela precisa agir de uma maneira diferenciada. Aí passa o tempo, né, essa criança terminou o castigo, ela volta para o seu dia a dia. E aí no seu dia a dia, daqui a 15 minutinhos, 20 minutinhos, se ela já tiver saído do castigo, o que essa criança faz? Ela vem, ela beija a gente, ela abraça, ela tem aquela ternura com a gente. E aí o que aconteceu? Aquele castigo que a gente deu para aquela criança, ou aquela bronca que a gente deu, ela já esqueceu. Ela anulou aquilo que a gente falou. Isso que Jesus fala, sejais como uma criança, né? É um coração puro que ela tem. Passa 15, 20 minutinhos, ela já não lembra mais daquilo que aconteceu. E às vezes nós adultos, né, não é tão simples assim. Às vezes você vai lembrar de uma situação que aconteceu há 5 anos atrás, né? E aí às vezes eu sempre brinco, então, por exemplo, às vezes tem uma discussão em casa com marido e mulher e aí começa, principalmente a gente, né? Não, mas lembra aquele dia, 20 anos atrás, que você fez isso, aquilo outro? Não, mas lembra aquele dia lá, 30 anos atrás? Então assim, gente, 30 anos atrás, e a pessoa ainda está relembrando uma falha do outro, né? E, gente, o tempo já passou, 30 anos é muito tempo e é coisinha pequena às vezes, né? E a gente vai relembrando e vai se magoando e vai se torturando desnecessariamente. Então, a cada dia, o que nós precisamos? Precisamos renascer a cada dia. Então, eu faço uma reflexão todos os dias antes de dormir, né? Então, eu faço uma reflexão de como foi o meu dia, o que eu fiz que foi bom, eu agradeço a Deus e peço para que eu repita no dia seguinte. Faço uma reflexão também daquilo que eu fiz que não foi tão bom, né? Que eu preciso ter uma forma de abordagem diferente no outro dia. E assim a gente vai caminhando, né? A cada dia a gente dá um passo e devagarzinho a gente vai caminhando, vai evoluindo e a gente vai melhorando como ser humano. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Mas se eu fizer um passo a cada dia, eu vou conseguindo a cada dia dar um passo maior. Então hoje eu dou um passo, amanhã eu dou mais um. E aí já são 2 passos. No outro dia mais um. E assim consecutivamente. E fazendo dessa forma, nós vamos entrando em harmonia, tanto com as pessoas que são do nosso lar, quanto das pessoas que também estão ao nosso redor. Que aí a gente evita muito sofrimento, a gente evita muito desnecessário, né? Muitas coisas desnecessárias. Que às vezes nós nos apegamos em pequenos detalhes, em pequenas coisas, e são coisas que se a gente deixasse ir, né? A gente não sofreria por aquela situação que não tem necessidade de ficar ali martirizando, né? Se martiriza, e no final a gente percebe que não adiantou nada, que a gente sofreu e nada modificou, né? É como a gente às vezes quer... O outro tem uma falha. E aí a falha do outro, eu não vou mudar o outro. Quem precisa enxergar que aquilo é uma falha e tentar fazer a mudança é o outro. Então se eu estiver ao lado dessa pessoa, eu tenho 2 opções. Ou eu deixo essa pessoa seguir do jeito que ela é, porque ela não vai mudar porque eu quero que ela mude, ou eu aceito e continuo, mas não critico a pessoa, né? Porque às vezes a gente quer que o outro mude e a pessoa não vai mudar por nós, né? E aí a gente precisa ter a nossa consciência de que cada um tem a sua jornada aqui, cada um tem o seu amadurecimento e cada um tem o seu tempo de despertar. E que a cada dia a gente consiga um despertar melhor e que a gente a cada dia renasça. Renasça com um espírito de esperança maior, renasça com palavras melhores, renasça com paciência, com todas as perseveranças, todas as coisas boas que Jesus preconizou para que nós façamos aqui nesse plano. E assim, quando eles perguntarem quem é meu pai, quem é meu irmão, seja meu pai carnal, seja meu pai em espírito, seja o meu vizinho, seja o meu chefe, seja qualquer que seja a pessoa. As pessoas que estão ao meu redor são a verdadeira família que eu necessito estar naquele momento. E essas são as pessoas importantes para o meu aprendizado e para o meu crescimento espiritual. Eu agradeço a todos
por essa noite estar aqui junto com vocês e peço que vocês fechem os seus olhos para agradecermos a Deus por mais essa noite. Agradeço a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa noite de aprendizado e compartilhamento aqui com todos vocês. Graças a Deus, graças a Jesus.